um domingo em 7h30. Primeiro domingo em 7h30, já estou aqui. Agradeço, pastor. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus, primeiramente, a minha família e a esses meninos que deram o privilégio de chamar eles de amigos. Quero agradecer à igreja por estar todos aqui. E sou muito honrado e muito feliz de estar aqui essa noite, cultuando a Deus com vocês. Queridos, é o que falar depois de um culto tão abençoado, né? Tantas palavras, tanta gente sendo usada, hinos tocantes. Mas, queridos, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, justamente no capítulo 12. E vamos ler só o versículo 1. Irmãos acharam, digo amém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Irmãos, antes de começar, com a permissão do pastor, queria pedir aos irmãos que curvassem suas cabeças e fechassem seus olhos de novo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu queria lhe agradecer, Senhor, por estar aqui. E quero lhe pedir, Senhor, por essa palavra, Senhor, que vai ser ministrada. Senhor, não sei pregar, Senhor, não tenho voz de pregador, Senhor, nem jeito de pregador. Mas Tu és o dono da palavra, Senhor, e Tu és o dono da igreja. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, essa noite, Senhor, porque Tu podes, não porque eu posso. Porque eu não tenho condição nenhuma, Senhor, mas Tu podes todas as coisas. Usa este menino, Senhor, para a Tua glória. Amém. Queridos, ao começar aqui, nós lemos o livro de Eclesiastes, que o interessante de ler sobre ele é estudarmos um pouquinho sobre seu autor, sobre o seu pai, justamente por quê? Porque Salomão, o escritor, o homem que escreveu esse livro tão perfeitamente, ele é um dos poucos personagens do Antigo Testamento que não só a história pode contar, ele não pertence só à história. Não só a história pode contar os seus feitos, os seus atos e tudo que ele passou. Mas ele, como seu pai Davi, podemos ver o pensamento dele, o seu interior, no decorrer da sua vida. Por exemplo, o pai de Salomão, Davi, nós podemos ler em Salmos trechos onde nós podemos identificar a vida dele, como o Salmo 142, que é o Salmo da caverna de Adulão, que é um salmo muito tocante, um salmo muito profundo, que é justamente talvez um dos salmos mais emocionantes da Bíblia, que pessoalmente, quando eu li esse salmo, eu chorei muito, porque é um salmo de sofrimento. Nós vemos um menino no Salmo 142 com a promessa e com o sonho distante se realizar, o sonho e a promessa de ser rei, mas numa caverna escondido. E nós podemos ver também Davi no Salmo 70, um salmo de alegria, um salmo de pulo, um salmo de louvor ao Senhor, que é justamente o salmo da época de ouro de Davi. E Salomão não foge desse parâmetro. Salomão é um personagem, é um ser na Bíblia que ele é muito metódico, é um ser muito completo. Nós podemos estudar e ver, identificar cada temperamento seu em cada época da sua vida. Por exemplo, nós podemos ler o livro de Cantares de Salomão e veremos que é um livro alegre, é um livro de pulo, de salto, de alegria, porque é um jovem apaixonado, um jovem que descobriu seu amor, e é uma carta tão emocionante que quando muitos de nós lê, pelo menos eu fui às lágrimas várias vezes lendo, porque tem algo muito mais do que uma declaração de amor. Nós vemos a declaração de amor de Deus para a igreja, através do livro de Cantares. O livro de Provérbios já é um livro de mais maturidade, é o livro de um homem que já tem os seus 40 anos, é um livro que nós podemos realmente ver um homem que chegou à plenitude, e podemos realmente entender o tamanho do conhecimento e da sabedoria que Deus deu a Salomão, porque o livro de Provérbios tem ensinamento há 3.000 anos atrás, que até hoje não sairão, e daqui a 2.000 anos, se Jesus não voltar, nunca sairão de regra, porque são ensinamentos de sabedoria eternos, divinos. Nesse, já passando, nós vemos o livro de Eclesiastes, nós vemos um livro diferente, vemos um livro de arrependimento. Aí por que o livro de Eclesiastes é tão diferente? Porque ao ler ele Salomão, ao escrever ele questiona a natureza da vida,
questiona realmente a quem nós viemos, do que adiantou tudo o que nós fizemos até certo momento, do que adiantou trabalhar, do que adiantou viver. Ele analisa o tempo, ele analisa relações de pessoas, ele analisa a relação do ser humano com Deus. O livro de Eclesiastes é um livro triste, porque quando eu leio Eclesiastes, eu vejo um homem que teve tudo e perdeu. Por exemplo, em trechos como a gente fala, ele começa dando um grito para a eternidade. Qual o grito que ele dá? Uma palavra que ecoa há 3.000 anos para os jovens de hoje. A palavra que ele dá o grito é vaidade. Ele grita na sua alma e diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Mas por que tudo é vaidade? Porque Salomão diz que tudo é vaidade. Porque, irmão, Salomão talvez tenha sido o maior rei do Oriente Médio. Não, a Bíblia diz que não há um rei mais sábio e mais próspero que Salomão. Ele tinha rio, tinha ouros, tesouros, toneladas e toneladas de ouro vinham dele, de várias tribos. Ele tinha paz no seu reino. Ele construiu um templo magnífico para o Senhor, construiu um palácio incrível para ele mesmo, construiu obras no Egito, obras na Macedônia, obras em todo o Oriente Médio, na Síria. Todos os reinos do Oriente vinham prestar contas a Salomão, porque justamente ele, quando assumiu o trono, mostrou a maturidade, e mostrou não só a maturidade, mas a inocência de um menino, a inocência, a pureza e a humildade de um menino que acabou de subir ao trono. Porque ao vermos Salomão assumindo, ele pegou um reinado já próspero de seu pai. E ao vermos ele, nós vemos um homem talvez já despreparado até a época, e que uma das primeiras atitudes que ele toma quando se torna rei é servir um sacrifício ao Senhor. Não qualquer sacrifício, não 3 bois, mas 1.000 cabeças de gado foram servidas em sacrifício ao nosso Deus. E Deus se agradando tanto do desejo, do carinho de Salomão. O que é que Deus fez para ele? Deus chegou numa noite para Salomão e disse: Salomão, filho, criança, eu contemplei o seu sacrifício e o amei. Me diga o que tu queres e eu lhe darei. Deus deu todas as hipóteses, e a única coisa que ele pediu foi: Senhor, esse reino é muito grande e eu sou muito inexperiente, dai-me sabedoria para que eu saiba administrar o seu povo. E Deus, se alegrando tanto disso, ele deu paz, deu dinheiro, deu fama, deu respeito, deu casamento, deu tudo a ele. Salomão, no momento que pediu a Deus, nós temos que analisar que ele não foi o ser materialista, ele não foi na linha materialista que muitos de nós vivemos hoje. Ele não pediu riquezas, ele não pediu um exército forte, ele não pediu a paz de seus inimigos, ele não pediu as 1.000 mulheres que ele conquistou, não. Ele simplesmente pediu uma palavra que é escassa hoje, um pedido que poucas pessoas fazem hoje, um pedido chamado sabedoria, um pedido que hoje, se Deus chegar para muitos de nós, muitos nós podemos dizer não. Podemos dizer que queremos carro, podemos dizer que queremos um emprego próspero, podemos dizer que queremos passar no concurso público, podemos dizer que queremos um casamento feliz, podemos dizer que queremos ter uma família. Então muitos de nós hoje, se esse pedido viesse a nós, não saberíamos o que dizer, porque vivemos numa época materialista, vivemos numa época que o ter é mais importante que o ser, e muitas vezes está entrando dentro da igreja, porque eu estava ouvindo hoje que a mensagem da morte não existe mais na igreja. João, o que é a mensagem da morte? A mensagem da morte é aquela do negue-se a si mesmo, é aquela mensagem que diz: para que outros possam viver, vale a pena morrer. É aquela mensagem que Jesus diz: aquele que perder a sua vida por mim, ganhá-la-á. Essa mensagem está em falta, e vemos muito hoje. O que é que nós vemos hoje? Vemos líderes, vemos palestrantes que ensinam a prosperidade, 7 maneiras de chegar à riqueza, 7 maneiras de afastar o demônio da tua casa, 514 maneiras de ter paz no seu casamento. Então hoje nós vemos tudo isso, nós vemos que a nossa geração tem pulado do estágio da morte, espiritual, para o estágio pura e significadamente de ganância, de materialista. Então nós olhamos hoje, muitos de nossa geração são assim, olha tudo para o ter. Por exemplo, se o crente não tiver paz no seu casamento, se o crente não tiver um carro novo, se o crente, além de tudo, não tiver uma família estruturada e ajustada, é porque ele está em pecado. Muitos de nós estamos adotando o mesmo pensamento que os fariseus adotaram na época de Jesus, que os judeus adotaram. Se você estiver com alguma doença, se você estiver com sua família estruturada, ou simplesmente você não consegue arrumar um emprego, ou simplesmente você não consegue namorar ou casar, você está em pecado. É isso que muitos de nós temos visto hoje. Então, queridos, ao analisar o pedido de Salomão, nós vimos o pedido certo.
Nós vemos a flecha, nós vemos o atalho no coração de Deus, nós vemos o caminho direto ao coração de Deus. O que é? Se desprender de tudo isso aqui, se desprender de tudo isso que é material, simplesmente se fixar naquilo que é espiritual, naquilo que os olhos não podem ficar comer. E ao passar do tempo, Salomão virou um homem muito rico. Salomão dominou praticamente o Oriente Médio inteiro. Ele teve pais, ele teve esposas, teve filhos. E eu estava lendo os documentários, meu Deus, qual a prosperidade desse homem. E o comentarista falando de todas as riquezas que Salomão conquistou, falando da paz do seu reino, da abundância que tinha no seu reino. E quando nós vemos, aí eu estava todo animado, quando eu vejo lá, tem uma pausa, uma vírgula, e um ponto, e ele diz, porém, ele não perseverou até o fim. E cortamos para 1 Reis capítulo 11, quando olhamos para um Salomão, que diz, e Salomão se apaixonou por 700 mulheres, amou demais as mulheres, e elas lhe corromperam o coração, e se corrompeu com as filhas dos idumeus, se corrompeu com as filhas dos outros povos, que Deus tinha dito, não vá até eles, e eles não virão até vós, e elas lhe levaram à loucura. E a loucura que levou a ele simplesmente parou e começou a largar gradativamente tudo que o seu pai lhe ensinou, tudo que ele aprendeu desde criança, e passou a satisfazer o desejo das suas esposas. Começou a entrar em loucura de sacrificar deuses estranhos, começou a esquecer aquele que lhe deu a sabedoria e a paz no reino, jogou ele de canto e disse, agora eu posso, porque o meu reino é potentoso. E ele começou a afrontar Deus, e Deus não se deixa ser afrontado, até certo ponto Deus deixa, depois de certo ponto, meu filho, não dá mais. E Deus disse a Salomão, por amor ao seu pai, eu não arrancarei o seu trono agora, mas do teu filho eu rasgarei o reino de você. Porque Salomão naquele momento começou a perdeu a única coisa que tinha feito ele diferente. A única coisa que havia feito Salomão diferente, ele perdeu. E o que é, João? E o que é? Os cavalos egípcios, o ouro, a prata, o marfim, que tinha abundância. O que ele perdeu? Ele perdeu a simplicidade, a ingenuidade não, a humildade de um garotinho. Ele perdeu tudo aquilo que chega perto de Deus. A simplicidade do menino, ele acabou perdendo. E quando nós vimos o Salomão de Eclesiastes, e ao passar do tempo, antes de Eclesiastes, nós vemos que Deus começa a tirar coisa por coisa do que Salomão tinha. Deus tirou a paz, Deus tirou a riqueza, Deus tirou a tranquilidade do seu reino. E ele, ao passar do tempo, começou a ver, e começou a contemplar, e começou a ver que tudo que ele tinha não serviu de nada. E ele estava chegando à velhice, e viu que todo o seu potencial, tudo aquele que ele poderia ser, ele jogou fora, porque simplesmente a única pessoa, o único ser que ele deveria ter respeitado, o único tesouro que ele deveria ter guardado aqui dentro, ele não guardou. O único tesouro que Salomão podia ter guardado, ele não guardou. E quando ele viu, o dinheiro foi embora, a paz do seu reino foi embora, as mulheres do seu reino foram embora, e ele dá um grito na eternidade, dizendo, vaidade, 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 tudo é vaidade, do que adianta o homem trabalhar, do que adianta passar o pôr do sol, tudo é vaidade, tudo passa. Imagina, as mulheres passam, o reino passa, o ouro passa, a paz passa, e só fica aquilo que é imaterial, só fica aquilo que a carne não pode comer, só fica aquilo, a experiência de um Deus vivo. Então tudo que sobrou em Salomão, que foi, João? Tudo que sobrou em Salomão foi arrependimento. E ele escreveu esse livro com arrependimento aqui, e ele dá um grito dizendo, jovens, 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 lembrem-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, porque chegará o dia em que não terás mais, chegará o dia que o tempo passará para você. Acredite, irmãos, o tempo muitas vezes passa. Nosso pastor conta a história de uma irmã, que Deus chamou ela para ser missionária. Ela disse, primeiro minha família,
depois chamou de novo, primeiro meu esposo, depois chamou de novo, primeiro os filhos, e chegou o tempo que não tinha mais para ela, chegou o tempo em que Deus perdeu a paciência com ela, do mesmo jeito com Salomão, Deus atura tudo até certo tempo, e nós não respeitarmos o limite desse tempo, nós ficaremos como ele, um velho, cheio de arrependimentos, onde ele deitava e via, tinha umas concubinas do seu lado, duas também mulheres para conseguir aquecer o corpo, mas ele não tinha mais aquecido. Ele olhava para o seu palácio absurdamente e dizia, eu não tenho nada. Ele olhava para o esplendor da sua terra, para o ouro incrustado de suas paredes, ele disse, eu não tenho nada. Eu achei que tinha tudo. Quando eu vim olhar agora, eu não tenho nada. Perdi tudo. Eu sou rico, ele ainda era rico. Eu posso ainda ter paz, posso ver meus filhos, mas eu perdi o mais importante que eu tinha. O único tesouro que era para eu guardar, eu joguei fora. A única coisa que eu poderia ter guardado aqui dentro, eu joguei fora. Irmãos, quantos de nós já fizemos isso? Não precisamos chegar ao estágio de Salomão para olhar. Mas quantos de nós já tivemos tudo? Deus, é porque Deus é um Deus de misericórdia, mas quantos nós já tivemos uma oportunidade jogando fora? Simplesmente porque esquecemos daquilo que fomos ensinados, daquilo nós esquecemos a pureza do novo convertido. Nós esquecemos como olhar Deus e como tratar, nós passamos muitas vezes a tratar Deus apenas como um ser filosófico, e ficamos olhando Deus lá e eu cá, e a partir do tempo nós vemos que a distância vai nos afastando, e nós vamos morrendo, simplesmente morrendo. E quando nós olhamos, nós lemos o Evangelho de Jesus, e você vê que estamos igual àquele que Jesus falou. Aquele que buscar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que buscar a sua vida por amor de si mesmo. Aquele que não tiver amor por mim, pela obra, perder a sua vida. Mas aquele que abandonar a sua vida. Aquele que não tiver amor da sua vida e ter consciência que o lugar dele não é aqui, mas é lá em cima. Esse ganhará a sua vida. A consciência que nós temos que ganhar, que nós estamos perdendo hoje como igreja moderna, é a de que simplesmente o nosso lugar não é aqui. E eu digo por João também, eu digo por mim mesmo, porque eu não estou falando para vocês, não sou nenhum santo. Eu digo por mim mesmo, nós estamos esquecendo, e muitos de nós, de que o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é no céu. Quantas vezes eu estava lembrando, quando minha mãe disse que da minha cura, muitos irmãos que já sabem, minha mãe já veio agradecendo o público e tudo, que eu era para nascer mudo, Jesus me curou. O médico mandou ela me abortar, ela não me abortou. Falou que eu ia nascer mudo, eu nasci do jeito que eu estou aqui falando para vocês, e falo até demais. Então, quantas vezes eu esqueço justamente disso? Eu esqueço, João esquece, que Deus fez tanto, e muitas vezes olha para si mesmo, olha para cima e diz, meu Deus do céu, eu falei, o Senhor não quer mais nada comigo. O Senhor não quer mais nada comigo. Eu olho como se fosse, por exemplo, um Sansão. Como assim Sansão, João? Sansão nazireu. Sansão escolhido do Senhor. Sansão separado como juiz. Sansão separado como cabeça e não por cauda. E ao ver Sansão, ele ficou tão altivo com o poder que Deus tinha dado a ele. Ele viu, matou 1000 pessoas na queixada. Matou 1000. Levou um portão de 2.000 quilos, pus por baixo, levantou nas costas. Ele olhou assim e ficou brincando com Deus. Namorando mulheres que não eram da vontade do Senhor, dormindo com o inimigo. Acordando na terra prometida e dormindo com o inimigo. É o que muitos de nós fazemos, ficou brincando com o Senhor. Como muitos de nós fazemos, um dia na igreja, de noite, dormindo com o inimigo. Então ele, no altar da sua posição, de ter matado 1000 filisteus, de ter matado tantos, de Deus ter feito tanta coisa por ele, ele pensou consigo mesmo, no dia que ele revelou o segredo, a Dalila raspou seu cabelo, ele se levantou e disse, mais uma vez, eu matarei, me levantarei, e terei vitória sobre eles. E ali talvez venha a frase, não a frase, mas talvez uma das 10 frases mais dolorosas do Antigo Testamento. E disse, porém ele não sabia
que Deus não estava mais com ele. Ele olhou para si e disse: mais uma vez eu vencerei. E quando ele viu, Deus não estava mais com ele, porque passou do limite. Aí por que, João, você acha que só para Sansão? Porque eu vejo um Deus de misericórdia em Sansão. Porque ao ver Sansão ser cegado, ser humilhado e moer o moinho, ele se arrepende no seu coração e diz: meu Deus, pequei contra ti, mas dai-me a tua força de novo. Imagina o Sansão orando, dizendo: Deus, lembra-te do tempo em que nós lutávamos juntos. Eu tenho saudade, mas olhando para você dizendo: eu tenho saudade de quando era eu e o Senhor na batalha, e agora estou sozinho nesse moinho e cego. Eu imagino o Sansão ali sofrendo de dor, e a Bíblia fala mais uma vez, agora não é uma frase triste, mas uma frase bonita, uma frase de esperança. Porém o cabelo de Sansão começou a crescer. Deus tocou nos fios de cabelo e começou a crescer. E Deus fala que no momento de poder, o Espírito do Senhor entrou tanto nele, que num dia só ele derrotou mais inimigos do que toda a sua vida. Eu vejo ainda um Deus de misericórdia. Eu me recuso a ver um Deus carrasco e me recuso a ver um Deus que não olha para os seus filhos. O meu Deus é Deus de misericórdia, porque eu sei que muitos vêm aqui como Salomão, se arrastando pelos cantos, igual Salomão aqui, arrependido, se arrastando e sem força, olhando para si, para dentro de si, não tem mais nada, mas vem se arrastando e crendo na palavra que a Bíblia diz: o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas as 7 o Senhor colocará de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, ribaixo e darecanda, rabaixo e darebaixo. Ica, manassi darebaco, namache. Oh, aleluia. Quando eu falo de Salomão, quando eu falo de personagens como Manassés, meu Deus do céu, quem foi Manassés? Quem foi Manassés? Os que conhecem a história de Manassés sabem o demônio que foi aquele homem. Sabe o que ele fez, quantos ele matou, as abominações que ele fez na casa do Senhor. Sabe o que ele fez com o profeta Isaías, que o cerrou ao meio. Sabemos, todos aqui sabem. Quem conhece a história de Manassés sabe o demônio em pessoa que Manassés foi. Mas eu gosto de ver a frase quando Manassés é preso e capturado. Ele está na prisão, jogado sozinho. E ele olha para Deus, olha para o céu e diz: Senhor, eu sei que pequei contra ti, e sei de quanto eu sou ruim e podre, mas eu ainda creio num Deus que perdoa. Eu ainda creio num Deus que perdoa. E naquele momento Deus restaura a sorte de Manassés e tira ele daquele poço, porque a minha Bíblia ainda diz: o quebrantado, o coração quebrantado, o Senhor não desprezará. A minha Bíblia ainda diz isso, que aquele que pode pecar, mas se arrepender, o Senhor o perdoará. Queridos, ao ler Salomão, eu lembro de mim há uns meses atrás, já obreiro, já passei muita coisa, mesmo tendo apenas 18 anos, já passei muita coisa. E no ano passado eu enfrentei uma batalha espiritual muito grande, uma crise de desânimo muito tremenda. E eu lembro que eu me senti indigno de botar os pés na igreja, indigno de vestir esse paletó, indigno de olhar na cara dos irmãos. Eu me senti talvez não, mas uma das poucas vezes da minha vida eu me senti sozinho. Eu lembro que eu cheguei para o Rodrigo na loja um dia. Tu lembra, Mari? Um dia antes do Natal, eu cheguei para a tua, ia viajar. Eu cheguei e disse: Mari, ore por mim, Mari, eu não estou mais aguentando. Eu estou desesperado. Eu preciso de ajuda. O Rodrigo olhou para mim e disse: João, você já leu o livro de Zacarias? Eu disse: já. Eu disse: já, Rodrigo, já li a Bíblia toda. Ele disse: você já leu Zacarias capítulo 3? Eu disse: já. João, você tem certeza que leu? Eu digo: tenho. João, então leia de novo. E o Rodrigo começou a recitar para mim, ele disse bem assim. E disse que a frase do profeta, o sumo sacerdote Josué estava na presença do Senhor e da presença de Satanás e de um anjo. E Satanás o acusava. Satanás ficava acusando Josué de seus pecados. E Deus olhou para Satanás na cara dele e disse: Satanás, aparta-se dele, pois ele é para mim um tição tirado no fogo. E a Bíblia diz,
E a Bíblia ainda diz que Josué estava com as vestes sujas. E fala, e Josué estava com as vestes sujas. E Deus disse simplesmente, troca as vestes deles, coloca as vestes limpas. Coloca as vestes limpas. Isso me faz ver que mesmo eu sendo imperfeito e você sendo imperfeito do jeito que é, pecador e sempre pecador do jeito que a gente é, eu posso dizer ainda, eu estou com a veste suja, eu posso estar com a minha veste suja, mas eu ainda sou o tição tirado do fogo. Você ainda é o tição tirado do fogo. Vocês ainda são o tição tirado do fogo. Não deixe ninguém matar essa chama que há dentro de você. Não deixe ninguém apagar a chama que há dentro de você. Podem falar o que quiserem, pode se levantar o demônio, o inferno inteiro contra você. Lembre-se, sua veste está suja, rasgada e no chão, mas você ainda é um tição tirado do fogo. Ainda és o escolhido do Senhor. Isso é o verdadeiro evangelho. Isso é o verdadeiro evangelho, o evangelho do perdão. É o evangelho do Deus que perdoa, por mais podre que nós sejamos. É o Deus que ainda trabalha por aqueles que nele esperam. É um Deus que olha para um menino meio gago, um menino que já chegou a entrar em depressão e dizer, filho, você não vai ficar aí. Filho, eu vou lhe botar em lugares altos. É aquele que já fez um menino como eu, que chegou uma vez, num dia de setembro de 2011, eu levantei de madrugada. Eu me levantei de um apartamento, olhei para Maceió. E eu disse, meu Deus do céu, eu estou aqui sozinho nessa cidade. Meu Deus, eu me sinto tão sozinho, o Senhor não está aqui comigo. E naquela época, pouco tempo depois, Deus falou para mim, ali, Deus se levantou para mim ali, naquele penúltimo banco. Eu chorando para me acabar. Deus usou uma pessoa, depois de 5 meses, disse para mim bem assim, filho, eu ainda vejo a sua oração. Eu vi o que você sofreu e vi como você está sozinho. E eu lhe digo, eu lhe darei amigos, estarei presente nas tuas amizades, porque eu ainda sou Deus e eu ainda cuido dos meus filhos. Porque quem é filho meu não desampare, não deixe sozinho. Sabe, muitas vezes eu me pergunto o que é mais difícil, se a repreensão de Deus ou o silêncio dele. Principalmente quando a gente erra, principalmente quando a gente peca e Deus se cala. Meu Deus, o peso é tão pesado, tão pesado. Imagina, quando você grita aos céus, mesmo depois de ter falhado, você grita aos céus e não ouve nada. Você se joga no chão, dá um grito mais alto que pode e você não ouve nada ainda. Meu Deus, como é difícil. Como é difícil, o sentimento de culpa lhe corrói. Mas pouco tempo depois, Deus usa um amigo, Deus usa um desconhecido e diz, mesmo que você caia, você ainda é o meu filho. E por mais que você erre, por mais que você fale, por mais que o demônio lhe acuse, nada pode tirar isso de você, porque é eterno. Quem é filho de Deus nunca perde. Quem é filho de Deus nunca perde o Pai. Aquele que é filho de Deus nunca será abandonado, porque o que nós temos aqui é eterno. Ninguém pode tomar, ninguém pode roubar. É maior do que Satanás, é maior que seus demônios, é maior que a depressão, é maior que o meu pecado e o seu pecado. Você ainda é filho do Deus Altíssimo, você ainda é filho do Grande, você ainda é filho do Grande. Já estamos acabando. Aleluia, aleluia. Ribaixo e derebarada, sui derebadi, cadaraba, sui derebaraca, darabaixo. Ribaraxo e derabaca, darabaixo, daraba, soi erecadaxo. Rica darabaixo e derabata, cadarabaixo e derabaca, darabaixo. Racatarabaixo e derabaixo. Queridos, eu quero que vocês hoje
Levantem a cabeça os que estão oprimidos. Os que vieram aqui hoje com o peso do mundo nas suas costas, podem se preparar para tirar. Porque a unção de perdão do meu Pai está aqui neste lugar. A unção daquele que perdoa, passeia no meio de vós, está tirando o meu e o seu jugo, porque não há mais condenação, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O jugo que nos separava foi quebrado. Querido, finalizando, eu quero que vocês que, assim como eu, muitas vezes vivem períodos de fraqueza espiritual. E muitas vezes acabam pecando sem querer. E se martirizam por causa desse pecado. Existe uma parábola que fala bem assim, que fala do vaso rachado. O vaso cheio de água rachado. E diz, aí o vaso rachado é o pecador. E sempre diz assim, o vaso pode estar rachado. E pode saber, você pode ser um vaso rachado, cheio de pecados. Você pode estar sendo quebrado pelo diabo. Mas saiba que o vaso tem água. E por onde o vaso rachado passa, vai caindo a gotinha na terra. Vai caindo a gotinha na terra. E do vaso rachado saem frutos. Muitas vezes do vaso rachado saem grandes árvores. Da gotinha de água que sai do vaso rachado saem imensas árvores. É do pecado, é do simples ser humano, é do ser humano mais fraco e vale entre nós, que pode sair uma grande multidão para Cristo. Não pense em você que você tem que ser um certinho de Jesus. Não pense em você que para Jesus lhe querer você tem que ser purinho. Não, Jesus nunca pediu para sermos perfeitos, Ele só nos pediu para não nos acomodarmos. Como assim, João? Deus sabe o ser humano, Deus sabe que nunca chegaremos à perfeição. Mas o que Deus pede a nós, não se acomodem. Estão em pecado, não se acomodem. Estão falhos, não se acomodem. Estão fracassando, pelo amor de Deus, não se acomodem. Levante dessa cabeça, levante esse peito, levante do seu lugar. Não se acomodem, porque os sonhos de Deus são maiores do seu pecado, e são maiores que a minha falha, são maiores do que a sua idade, do que a minha idade, são maiores do que os problemas, e são maiores do que a dor e o sofrimento. Os sonhos de Deus são maiores do que nós. Os sonhos de Deus são maiores do que nós. Queridos, quero que vocês saibam que o perdão de Deus é muito maior do que você. O perdão de Deus é muito maior do que tudo que você possa fazer e de toda indiferença que você pode ter. Lembre-se, mesmo indiferente ao Pai, mesmo Ele tendo lhe chamado várias vezes, você não ter querido ir até agora, mas você ainda é um filho, e vai chegar um tempo que você vai ter que se levantar do seu lugar, porque quem é rei nunca perde a majestade. Aquele que falhou, aquele que nasceu para ser rei, quem nasceu para governar a terra, eu e você, nunca poderá perder a majestade. Amém? Meu Deus, pastor. Queridos, eu queria pedir aos irmãos agora, todos os que falharam, todos que vieram aqui cheios de pecados, todos que vieram aqui se sentindo que não são dignos do reino do céu, se levantem agora, em nome de Jesus, todos se levantem. Todos aqueles que acham que não há mais esperança para você, que se tornará um velho igual a Salomão e só se arrependerá. Eu convido você que ainda acha que não há jeito para você, ou você que ainda acha que o Pai do céu não lembra de você, eu convido vocês a vir para frente. Eu convido os jovens a vir para frente com a autorização do pastor. Aqueles que têm um sonho, que têm uma chamada missionária, que sabem que vão apanhar e sabem que daqui para frente é só pedra, porque vida de crente é só pedra. Árvore que não tem fruto não leva pedrada. Lembre-se, árvore que não tem fruto nunca levará pedrada. Se você leva pedra daqui, pedra de lá, pedra de cá, é porque ainda há fruto em você, é porque tem fruto em você. Saiba que ainda tem fruto de cada um de vocês, e não importa quanto vocês falharem, não importa o quanto vocês pecarem, vocês serão uma árvore de bons frutos. São sementes do reino de Deus, são coletores de muitas almas, são guerreiros da luz. Vocês são guerreiros da luz.
Receba a pureza do Senhor em você. Receba o consolo do Espírito Santo em sua vida. Receba o consolo de Deus em você. Retire esse estado, esse suco. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Voe com as águias. Voe às alturas. Levante a mão para o alto e adore a Deus. Oh, glória a Deus. Receba do Senhor nesta noite um renovo do céu para a sua alma. Deixa Deus renovar a tua vida. Aleluia, sobe para as alturas, sobe para as alturas nesta noite, voa para as alturas, ande em cima de cada montanha, eu não procuro coroas, ou pelas águas das fontes, desesperado. Aleluia, levante as mãos, adore a Deus. Acredito, adore a Ele, da tua face, adore ao Senhor. Tudo que eu preciso, deixa o Senhor te encher da graça dele e da glória. Vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena mesmo. É o Senhor que faz isto em tua alma. Vai valer a pena. Transformação, renovação, libertação, purificação. Alabaste, ande me reverendo. Onde está a primeira pessoa que quer ser crente nesta noite? Convide as pessoas que não são crentes para vir receber Jesus. Onde estão as pessoas
que ainda não são crentes. Aleluia, aleluia. O Senhor visita a tua alma nesta noite. O Senhor visita a tua alma nesta noite. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus anos, nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Aleluia, vai valer a pena. Glória a Deus. Quantos acham que vale a pena estar na presença do Senhor? Vale sim a pena. Vale a pena o jovem ser crente. Vale a pena o jovem estar na presença de Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena se santificar. Vale a pena glorificar o nome do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Vai valer a pena. Deus vivo. Amém. O Senhor traz renovo para a tua alma nesta noite. Tu entraste por uma porta e vai sair por outra. Vieste por um caminho, o teu caminho, mas o Senhor te leva hoje de volta por outro caminho. O caminho dele, caminho da vontade dele, da palavra dele. Aleluia! Onde está a primeira pessoa que quer ser crente em Jesus? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, veja se ela já é crente. Deus abençoe os nossos jovens, nossos adolescentes. Deus tem negócio com os nossos jovens, tem negócio com esses adolescentes. Oh, Deus vai levantar muitos adolescentes e jovens para pregar a palavra, não somente aqui, mas em outras partes. O Senhor vai usar estes jovens. Eu profetizo de olhos abertos. Está usando e vai usar muitos ainda, e muitas, porque Deus conta com os jovens. Deus conta com a juventude da sua igreja, com os adolescentes. O Senhor conta com todos. Está vindo a primeira vida. Onde está a segunda? Aleluia. A segunda pessoa, uma jovem, está vindo receber um abraço de Jesus. Aleluia, a segunda pessoa está vindo ali. Venha, querido, venha, porque Jesus é bom. Vale a pena o jovem entregar-se nas mãos do Senhor. Onde estará o terceiro? Jovem, moça, rapaz, adolescente. Onde estará a terceira pessoa? Um adulto, um idoso, enfim, uma criança. Onde estará a terceira pessoa? Glória a Deus, o Senhor te ama, Ele te chama. E Ele quer fazer uma obra também na tua vida. Queremos orar ainda por mais alguém. Glória a Deus. Convida, irmão, até insista com essa pessoa, para ela vir nesta noite receber o Senhor. Glória seja dada a Ele, porque é Ele quem faz as coisas na vida do seu povo. No próximo culto de jovens, teremos outro pregador da igreja, jovem, para pregar a palavra de Deus. Deus revelará quem. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por este culto maravilhoso que prestamos a Ti. O Senhor recebeu o nosso sacrifício, porque mandou fogo do céu. E quando o Senhor manda fogo para consumir o sacrifício, é porque o Senhor se agradou e recebeu. Ó Deus, abençoe
esta juventude, estes adolescentes, salve outros, batize com o Espírito Santo, faça uma obra extraordinária na vida de cada moço, de cada moça. Despede a tua igreja em tua paz. Dai-nos, Deus, uma semana debaixo da tua bondade e da tua misericórdia. Abençoa o teu servo que ministrou a tua palavra. Continua, meu Deus, ajudando e dando graça. Pai, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja sobre todos, e todos dizem amém. Dê um abraço na pessoa que está perto de você, cumprimente-a com a paz do Senhor, e diga: foi bom você ter vindo aqui. Jesus abençoe esta jovem que aceitou como seu Salvador. Anote o nome dela, do moço também. Aleluia, fale a respeito do culto, dos cultos e das atividades. Deus abençoe os jovens da igreja, os adolescentes. Continue assim firmes na presença do nosso Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.